Entre o início e o fim há um caminho a ser percorrido. E esse caminho nós podemos chamar de muitas coisas, de caminho, de caminhada, de processo. Porque veja, se hoje eu inicio um processo, um projeto de alguma coisa, de montar um negócio ou qualquer outra coisa, amanhã dificilmente ele vai estar acabado, ou hoje mesmo ele vai estar acabado, porque eu vou precisar maturar esse projeto, eu vou precisar estudar mais, eu vou precisar fazer testes com esse projeto. Ao longo do tempo ele vai melhorando, até que um dia ele se torne realidade e ele esteja perfeito. Isso é um processo, isso é um caminho, e a nossa caminhada é um processo. E esse processo, muitas vezes, querido, ele leva tempo. Muitas vezes esse processo, ele é duro, ele gera marcas. E com certeza, queridos, esse processo, essa caminhada, ele tem um preço a ser pago nessa caminhada. Eu não estou me referindo aqui a preço em relação à salvação, porque o preço da salvação, Jesus já pagou por nós, amém? Nós não poderíamos pagar esse preço. Mas quando nós optamos em caminhar o caminho chamado Jesus, quando nós iniciamos essa jornada, nós passaremos por esse processo, passaremos essa caminhada e teremos altos e baixos. Certamente que durante esse processo, muitos de nós terão que descer a poços profundos. Muitos de nós terão que vencer cadeias. Certamente, queridos, que muitos de nós, que todos nós teremos que pagar algum preço para se manter nesse caminho. Mas alguns de nós não querem pagar esse preço. Alguns de nós têm preferido, ao invés de seguir esse caminho chamado Jesus, que em nenhum momento foi prometido por ele ser fácil, mas ele disse que o fim seria bom. Em nenhum momento ele disse que seria fácil, mas algum de nós preferiu pegar atalhos. Sabe, outro dia, irmãos, eu estava conversando com o irmão Igor e ele dizia que meditava naquele texto em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia: Tiago, Jesus é o caminho, mas qualquer outro caminho, qualquer atalho, não é de Jesus. Então, queridos, nós não podemos de forma alguma pensar em nenhum atalho. Mas muitos de nós não querem pagar o preço de nada, principalmente dessa caminhada. Muitos de nós não querem pagar o preço para poder ficar musculoso. As pessoas querem tomar anabolizante. Muitos de nós não querem pagar o preço para emagrecer. Toma um chá, uma injeção, algo milagroso. Muitos de nós não querem pagar o preço para simplesmente enricar. Mas tudo na nossa vida há um preço, queridos, há um preço a ser pago. E nós não poderemos de forma alguma tomar um atalho, porque esse atalho não pertence a Deus. Veja, o sentido disso é que durante esse processo, queridos, há uma maturação, há uma preparação para que nós atingimos a maturidade. Então, quando nós simplesmente decidimos burlar esse processo, esse caminho, nós literalmente estamos burlando essa maturidade, estamos pulando etapas da nossa vida, e nós certamente não atingiremos essa maturidade, não estaremos preparados para vencer as dificuldades e as batalhas, porque é no caminho que ocorre o aprendizado, é no caminho que amadurecemos. Então não podemos, em hipótese alguma, tomar atalhos durante a nossa caminhada. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, que devemos aproveitar bem
quando os dias forem bons, mas quando forem ruins devemos considerar, porque Deus fez dias bons e dias ruins. Na caminhada, queridos, vão haver dias bons, vão haver dias ruins. Mesmo durante o teu vale, durante a tua tribulação, durante a tua provação, vão haver dias bons, mas vão haver dias piores ainda. E nós precisamos estar cientes disso. Então a primeira coisa que nós aprendemos hoje é que nós não devemos tomar atalhos, porque o atalho não pertence ao Senhor. O Senhor é o caminho. Nós precisamos nos manter no caminho. Não importa o momento, a prova, o vale que estejamos passando. O segundo ponto que eu quero te dizer, queridos, é que para nos mantermos no caminho, precisamos nos revestir de sabedoria e conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o povo perece por falta de conhecimento. Queridos, você não vai sobreviver ao caminho, à caminhada, você não vai ter o bom fim, se você não tiver conhecimento sobre quem Deus é. Verdade. Não adianta você chegar aqui no domingo, passar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado sem tocar na sua Bíblia. Você não vai sobreviver. A caminhada para você vai ser de desistência. As pessoas literalmente negligenciam isso, irmãos. Nós precisamos todos os dias nos alimentar desta palavra, porque só assim nos manteremos firmes e de pé, prontos para vencer as dificuldades da caminhada. Eclesiastes 10:10 diz que agir com sabedoria nos assegura o sucesso. Provérbios 16:16, melhor ter sabedoria do que o ouro, melhor ter conhecimento do que a prata. Queridos, quantos de nós têm ignorado conhecimento e sabedoria? Meu Deus. Irmãos, quanto de nós tem sofrido com doenças, com situações em família, com situações no casamento, com situações com filhos, com pais, com amigos, no trabalho, por falta de sabedoria. Sabe, queridos, cada vez mais eu fico olhando e vejo as pessoas sofrendo, como diz Oséias, perecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por ignorância. A Bíblia não está nos revelando isso à toa. As pessoas literalmente morrem pela boca, morrem pelo que falam, morrem pelo que não sabem. Precisamos buscar conhecimento e entendimento para cuidar dos nossos, para cuidar de nós mesmos, para nos manter no caminho. Não podemos negligenciar isso, irmãos. Há uma sociedade cada vez mais lenta em aprender. Eu ia usar um termo, mas eu preferi não usar. Nós vemos pessoas agindo com ignorância por pequenas coisas, em pequenas situações. Gente dando praticamente veneno para o seu filho, sendo que o seu filho não pode tomar aquele veneno. Eu me refiro a alguns alimentos, a algumas situações. Sabe, isso é falta de conhecimento, isso é ignorância, irmãos. Não podemos viver no caminho sem conhecimento, sem buscar conhecimento, sem buscar entendimento das coisas. Tiago 1,5, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá com liberalidade e lhe será concedido. Quantas vezes, em quantas situações nós nos metemos por falta de sabedoria e conhecimento? Para ilustrar essa mensagem, eu quero lembrar alguns trechos da caminhada de José, filho de Jacó, que mais tarde se tornaria o governador de todo o Egito. José era um jovem de 17 anos, e a Bíblia diz que o seu pai gostava muito dele, porque ele era um filho da sua velhice. Todos os seus outros irmãos eram bem mais velhos do que ele. E Jacó, um certo dia, teve um sonho. Veja, pelo fato de o seu pai gostar muito dele, os seus irmãos já tinham um certo ciúme sobre a vida de José.
E um belo dia, José teve um sonho e contou a seus irmãos, inocentemente, no auge dos seus 17 anos, de forma prematura, de forma com pouca sabedoria. Ele chamou seus irmãos e disse: irmãos, eu tive um sonho. Nós estávamos no campo atando ali feixes de, agora me fugiu a memória, de trigo, obrigado. Atando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e um de vocês se prostraram diante do meu. Irmãos, seus irmãos ficaram mais irados ainda com José. Algum tempo depois, José tem um novo sonho. Desta vez ele conta para o seu pai e para os seus irmãos. E ele diz: eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. E o seu pai fica horrorizado. Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Você é um jovenzinho, um adolescente. Então, seu pai ficou pensativo, mas aquilo ainda mais afetou o coração dos seus irmãos. Queridos, José era inexperiente, queridos, José era um jovem de 17 anos. Mas muitas vezes nós estamos nos gabando de algo que fazemos e estamos despertando nas pessoas inveja, ciúmes, à toa. Quando a Bíblia está nos dizendo que nós devemos nos gloriar no Senhor. Falta de sabedoria, irmão. Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Com que pessoas são confiáveis? Mas não dá mais certo não, meu filho. O povo não acredita não. Acorda, ou tu que dorme. Não, deixa falar mais. Mas José vai se tornar sábio. Durante a caminhada, José vai se tornar sábio. Mas José era um jovem de 17 anos. Mas muitos de nós, queridos, estamos sofrendo por falta dessa sabedoria, dessa prudência. Sabe? Temos arranjado confusões, temos fazido divisões por bobeira, por algumas palavras que falamos em horas indesejadas. Precisamos de sabedoria, queridos, para nos mantermos no caminho. Sejamos prudentes. Busque a sabedoria que vem de Deus, irmão. Não podemos sobreviver nesse caminho. Não chegaremos ao fim que é bom, se não formos sábios, se não buscarmos o conhecimento que vem de Deus. O terceiro ponto, para chegar ao fim, precisamos, queridos, andar na presença de Deus. Nós não chegaremos ao fim dessa jornada. Nós não chegaremos ao fim da nossa tribulação, do nosso vale, do nosso deserto, se nós não caminharmos na presença de Deus. Será impossível, queridos. E há um termômetro para isso. Há um termômetro que vai te dizer se você tem caminhado na presença de Deus ou não. Eu quero ler com você o que está em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Paulo nos ensina sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne, e eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Fique atento para as obras da carne, meu irmão. Se você tem praticado alguma obra da carne, você não está andando na presença do Senhor. Porque nós vimos que eles são opostos. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria,
inimizades, desavenças, ciúmes. Será que os irmãos de José estavam andando na presença de Deus? Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, se você andar na carne, você não chegará ao fim dessa jornada. Precisamos buscar a presença do Senhor, dia após dia. Agora, queridos, vai o sinal de que você está andando na presença do Senhor. Porque o fruto do Espírito justifica que você está andando na presença do Senhor. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, José estava na presença do Senhor. José, um belo dia seu pai, Jacó, diz: José, seus irmãos estão no campo, levaram as ovelhas para pastar, e eu preciso que você vá lá ver se está tudo bem. Então José vai até lá. Só que no meio do caminho José se perde. Olha só, a Bíblia não diz que José tomou um atalho, mas José se perde. Mas quem toma atalhos geralmente se perde do caminho. E um homem disse a José: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, disse José. E ele disse: os seus irmãos estavam aqui há pouco, mas eles já não estão mais aqui, estão mais adiante. E esse homem ajudou José a voltar para o caminho. Sabe, querido, se nós estivermos com o nosso coração sempre fitos no Senhor, o Senhor sempre vai nos recolocar no caminho. Por mais que, de alguma maneira ou em algum momento, nós possamos nos distrair, o Senhor sempre vai nos recolocar no caminho. Então José, chegando próximo aos seus irmãos, os seus irmãos tramaram contra José. E diziam eles: vamos matar José. Vamos matar os seus sonhos. Assim diz. Por isso que não devemos contar os nossos sonhos a qualquer pessoa. Mas um dos seus irmãos disse: não, vamos jogar José naquele poço. Aquele poço não está sem água. Vamos jogar ele lá, porque senão o sangue dele vai clamar contra nós. E assim eles o fizeram. Quando José chegaram, eles tomaram a túnica de José e jogaram José num poço sem água. Queridos, talvez muitos de nós, ou talvez alguém que você conheça, chegou a um estágio de fundo do poço. Mas eu quero te dizer, queridos, que assim como José, que caiu naquele poço e não morreu, se você está vivo hoje, há uma esperança para você. O fundo do poço ainda não é o teu fim, se você estiver no caminho. O fundo do poço talvez seja apenas mais um teste para você. Então se mantenha no caminho. E depois que eles comeram, os irmãos de José comeram ali próximo, passou uma caravana de ismaelitas. E eles decidiram: vamos vender José para os ismaelitas. E eles venderam José por 20 peças de prata. José agora é vendido como um escravo. Os ismaelitas vão para o Egito, e chegando no Egito, eles vendem José para Potifar, o oficial de Faraó. Mas ali, queridos, José prospera, mesmo como vendido como escravo. Ali chegou na casa do oficial como escravo, mas Potifar percebeu que José tinha algo especial, que José prosperava, tudo que José tocava prosperava. Então Potifar decidiu entregar todos os seus bens para que José administrasse, e a casa de Potifar começou a prosperar. Mas José ainda estava numa tribulação, queridos,
porque estava afastado do seu pai, da sua família, de quem ele amava. Havia caído num poço, havia sido vendido como escravo, havia sido vendido novamente e estava numa condição de servo. Até que um belo dia, Potifar sai à viagem e José fica cuidando das coisas de Potifar. A esposa de Potifar se engraça com José e assedia José. Mas José, andando em espírito, na presença do Senhor, resiste bravamente e se afasta da esposa de Potifar. Então, um belo dia, mais uma oportunidade, ela surpreende José e agarra José pelo pescoço, tentando novamente assediar José, mas José se desvencilha dela, solta a sua túnica e corre, literalmente, do pecado. Queridos, é isso que nós precisamos fazer para andar na presença do Senhor. Devemos literalmente correr do pecado, assim como José correu. Aleluia! Mas quando Potifar volta, queridos, a sua esposa conta uma história totalmente diferente. Diz que José que tentou assediá-la, e Potifar manda prender José, mas desta vez na prisão do palácio do faraó. José agora vai ser preso. O calvário de José parece interminável. Mas veja, quando José chega na prisão, a Bíblia diz que Deus era com José. E o carcereiro simplesmente acha graça em José e diz: cara, eu fui com a tua cara. Você vai cuidar aqui, você vai me ajudar a cuidar da carceragem. Queridos, o Senhor era com José, porque José estava na sua presença. José não saiu da sua presença, por mais que tenha tentado, por mais que ele tenha sido tentado, mas ele estava na sua presença. Glória a Deus. Aleluia. É bom. Até que um dia, o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó são mandados para a mesma prisão em que José estava. E um belo dia eles têm um sonho, ambos têm sonhos. No amanhecer, José nota que eles estão diferentes, estão tristonhos. Então, José pergunta o que eles têm, e eles disseram: nós tivemos sonhos, mas nós não sabemos ao certo o significado desses sonhos. E José disse: Deus sabe. E José interpreta ali, eu vou contar um pouco a história. José interpreta os sonhos, e o destino de um é selado, o destino dos dois é selado. O copeiro, 3 dias depois, voltaria a servir a Faraó no palácio, mas o padeiro seria decapitado. 3 dias se passaram e aconteceu o que José havia previsto. Então, José, muitas vezes, queridos, nós achamos que estamos no deserto e que Deus nos esqueceu. José vivia um verdadeiro deserto. E nós achamos muitas vezes que Deus simplesmente virou as costas para nós, que nós fizemos algo de tão errado, queridos. Mas nós não conseguimos enxergar que nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Nós estamos maturando ali a nossa fé. Deus está nos testando, esperando que nós acertemos para que Ele possa nos abençoar, para que a nossa tribulação termine. E muitas vezes nós achamos que o deserto é o fim. Mas eu ouvi isso um dia e eu nunca mais esqueci, queridos. Deserto não é o fim, assim como o poço não era o fim. Deserto é local de provisão. Deus era com José o tempo todo, provendo com José. José seguia na sua presença o caminho para o bom fim. Um belo dia, Faraó tem um sonho. E ninguém dos seus servos ali sabe interpretar o seu sonho. Então o copeiro, ouvindo aquilo, diz: quando eu estava preso, um jovem judeu, um jovem hebreu, interpretou o meu sonho. Então Faraó manda chamar José.
Quando José é chamado, querido, José naturalmente se arruma rapidamente, tira a barba. A Bíblia diz que ele tira a barba, se veste e vai ao encontro de Faraó. Irmãos, eu não sei se você está passando por um problema, eu não sei se você está passando por uma tribulação, por um vale, por um poço, se alguém na sua família, mas eu quero te dizer, o que você tem feito para sair desse problema? Você tem se preparado, como José se preparou para sair desse problema? Quando o Senhor te chamar para dar a sua bênção, para dizer, chegou o fim do teu problema, chegou o fim da tua tribulação, você vai estar pronto para isso? José não sabia que estava a ponto de chegar o fim a seu sofrimento, mas ele se aprontou todo, ele se arrumou todo, ele estava preparado para receber a sua bênção, porque José estava andando com o Senhor na sua presença. Se andamos com o Senhor na sua presença, estaremos preparados, querido, para a hora que essa tribulação, que esse vale acabar. Porque o fim disso, queridos, o fim é bom. E José vai à presença de Faraó. E Faraó conta um sonho para José. José diz, olha Faraó, a interpretação do teu sonho é o seguinte: 7 anos o Egito terá de fartura, e depois 7 anos de sequidão. José aponta ali o problema para Faraó, mas José não só aponta o problema para Faraó, mas José vai dar a solução para o Faraó. José diz que, Faraó, eu sugiro para você que você levante alguém sábio, alguém inteligente, para cuidar desse processo todo. Eu sugiro a você que levante supervisores e que você possa, que essas pessoas elas possam cuidar do que vai ser arrecadado e semeado nos 7 dias de gordura, para que nos 7 dias de sequidão o Egito possa sobreviver e ninguém possa passar fome. Eita Deus, eu gosto tanto dessas histórias. Veja, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegou. Glória. Sabe, queridos, José não só apontou o problema de Faraó, mas ele deu a solução. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós somos rápidos em apontar o problema das pessoas. Nós corremos em apontar o defeito das pessoas, mas somos lentos em nos colocar à disposição, a nos colocar como a solução de um problema. José foi rapidamente sábio, ele enxergou ali uma oportunidade. Muitas vezes, queridos, nós nos justificamos porque estamos passando por um problema, por uma prova, não podemos ajudar o nosso irmão, não podemos servir a Deus. E é isso justamente que Deus quer que nós continuemos a fazer, porque a qualquer momento, o de repente de Deus vem e a sua bênção vai chegar. A qualquer momento essa tribulação vai terminar, mas você precisa se manter na presença de Deus. Você precisa se manter no caminho e evitar os atalhos. Você precisa buscar sabedoria no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Mesmo nas dificuldades, queridos, seremos chamados a servir a Deus. E depois disso, queridos, depois de interpretar o sonho de Faraó, depois de ter dado a solução para Faraó, o fim bom chegou para José. Aleluia. Aleluia. Queridos, depois de ter sido jogado no poço, de ter sido rejeitado por seus irmãos, de ter sido vendido 2 vezes como mercadoria, depois de ter sido preso, agora, queridos, o Faraó coloca um anel no dedo de José. O Faraó dá vestes novas, uma corrente de ouro e diz: José, depois de mim, aqui no Egito, só você. Ninguém vai levantar um pé, José, sem que você saiba, sem que passe por você. José agora, queridos, começa a desfrutar da sua bênção.
Porque ele se manteve na presença de Deus. Porque ele não buscou atalhos. Porque ele se tornou cada vez mais sábio. O fim é bom, queridos, para aqueles que se mantêm na presença do Senhor. O fim é bom, queridos. Mas ainda não era o fim. Mas ainda tinha mais bênção para José. Depois disso, os irmãos de José reconhecem os seus irmãos, porque durante o período de seca, os seus irmãos vão até o Egito buscar alimento. Chegando lá, José reconhece eles, mas eles não reconhecem. E eu vou contar a história ali, há idas e vindas. Mas o fato é que ao final de tudo, José se revela para os seus irmãos, manda buscar toda a sua família para morar com ele no Egito. E todos eles vivem agora debaixo da bênção de José, daquele rejeitado que passou por uma tremenda tribulação. Com o passar do tempo, queridos, seu pai, o velho Jacó, falece, morre. E isso causa uma preocupação aos seus irmãos. Eles pensam, e agora? O pensamento de quem anda na carne é completamente diferente, irmãos. Eles dizem, e agora? Nosso pai morreu. Será que José vai querer se vingar de nós? José não pratica a vingança. José anda no Espírito Santo. José anda na presença do Senhor. José exala os frutos do Espírito Santo. Então eles decidem, vamos enviar alguém a José e vamos dizer que o nosso pai, antes de morrer, mandou dizer para José, José, perdoa os teus irmãos. Quando esse homem chega à presença de José, José simplesmente chora e se emociona. E na presença dos seus irmãos ele diz, não tenham medo, porque não farei mal algum a vocês, mas simplesmente eu não só não farei mal algum, mas vou sustentar vocês e sustentar os filhos de vocês e todas as famílias de vocês. Queridos, quando a tua bênção chegar, quando o teu vale terminar, você vai abençoar outras pessoas também. A bênção vai se estender, meu irmão, porque a bênção de Deus é abundante. O fim é bom. Aleluia.